Bom dia, crianças! Hoje eu trouxe mais uma dica muito especial para vocês. Você não me conhece? Eu sou a Solange, professora Solange, atualmente professora do 4º ano do ensino fundamental. E a dica de hoje também sobre textos. Hoje eu quero falar com vocês de partes de textos. Eu vou falar de 3 partes apenas. O meu quadro é pequeno, por isso o texto foi bem resumido. Mas vamos lá. As jabuticabas. Eu retirei o texto deste livro aqui, coleção Trenzinho Monteiro Lobato, da editora Pé da Letra. Então é fininho, mas é um texto muito bom. Deixe-me ver. Bom, aqui. O texto de Monteiro Lobato, claro que é um resumo, porque a história é mais longa. As jabuticabas, que faz parte aqui desse projeto. Bom, aqui a Narizinho, essa mocinha debaixo do seu pé de jabuticaba. Você sabia que os netinhos lá da Dona Benta, cada um tinha uma árvore frutífera só sua? Pois é, a Narizinho tinha uma jabuticabeira. Bom, mas vamos ao assunto do nosso vídeo. Vou ler o texto. As jabuticabas. De volta ao reino das águas claras, Narizinho começou todas as noites a sonhar com o príncipe escamado, o doutor Caramujo e mais figurões que conhecera por lá. Esse sinal aqui indica que o texto continua e que eu fiz um resumo, tá? Então aqui eu retirei a parte final deste parágrafo, porque senão não caberia aqui. Era este o assunto predileto das conversas da menina com a boneca. Também tem uma marca aqui no final indicando que eu resumi o parágrafo. Bom, eu já indiquei a primeira parte, né, que é parágrafo. Vamos começar do começo? Todo mundo já sabe que todo texto tem um título. O que é o título, senão o nome daquele texto? Às vezes tem título e subtítulo. Nós poderíamos chamar essa história aqui, ó, Coleção Trenzinho Monteiro Lobato, As Jabuticabas. Então esse aqui é o título e esse é o subtítulo. Mas eu não quis fazer isso, então vou marcar aqui, ó, de verde, o título, para destacar apenas. Aí, crianças, nós temos divisões no texto. E essas divisões do texto, ela tem um motivo. A gente chama de organização visual do texto. Porque um texto lido ou contado, uma história contada, ela não tem parágrafos, ponto final, vírgula. Não, ela tem o quê? Pausas, suspense, uma fala mais rápida, uma fala mais devagar, um ar de romance na fala. Então nós aplicamos na nossa voz essa forma de falar. Por exemplo, se eu for falar um texto, As Meninas na Janela, né? As Meninas, eu não lembro o título, da Cecília Meirelles. E aí eu vou falar. Se eu estivesse lendo um texto sem nenhuma emoção, sem nenhuma marca vocal, eu falaria assim. Vamos tentar lembrar um pedacinho. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria olhava e sorria, bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamou Arabella. Tá vendo que coisa mais estranha? Tá parecendo aqueles gravadores de áudio que faz a leitura dos textos pra gente sem nenhuma emoção. Agora, quando eu estou recitando, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia!
Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Veja a diferença. Essas marcas orais, elas tendem a aparecer, algumas delas, no texto escrito. E como que eu faço isso, por exemplo, com um texto que não é um poema, que ele vai ocupar a maior parte da folha? Bom, eu vou dividi-lo em parágrafos. O que são parágrafos? Os parágrafos são esses conjuntos de frases. Então, eu tenho um conjunto de frases organizado, usando vírgula, usando ponto, toda a pontuação necessária, eu organizo todo o meu parágrafo. E neste parágrafo tem que estar informações organizadas. Então, vamos lá. Como que eu identifico o parágrafo? Pela paragrafação. Como que eu sei que um parágrafo começou? Por esse espaço que eu dou da margem do meu caderno, da onde eu estou escrevendo, eu dou uma entrada maior. A gente sempre ensina pra vocês porem 2 dedos, né? Se o dedo for muito magrinho, põe 3. Então aqui, ó, eu dei um espaço. Esse espaço que vai ficar em branco na primeira linha do meu parágrafo, nós chamamos de paragrafação. Então vou fazer uma marca assim. Esse espaço aqui eu não escrevo nada, eu não desenho nada. É a paragrafação. Olha aqui, ó, outro espaço. Isso aqui indica início de um parágrafo. É uma regra que vai se mudar nos livros, que vai se mudar em outros textos, mas você primeiro tem que aprender que essa regra existe. É o caso aqui do nosso texto, veja só. Olha, aqui indicou o parágrafo com uma letra D bem grande, bem diferente do resto da escrita, que é aqui, ó, de volta ao reino das águas claras, narizinho. Então, veja que tem. Mas aqui embaixo obedece à regra. Tá vendo? Olha o espacinho que tem. Então, isso, crianças, vai acontecer, tem que acontecer. Você não pode esquecer no seu texto. Todo início de parágrafo tem esse espaço em branco. E aí, o que seria o parágrafo? Todas as linhas, ó. Todas as linhas, terminando com um ponto final, antes da próxima paragrafação, do próximo espaço inicial da próxima linha. Então, aqui eu tenho um parágrafo. E aqui eu tenho o segundo parágrafo, ó. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo parágrafo. Bom, sobre o parágrafo agora, vamos falar sobre o parágrafo. É importante termos título, que é o nome do nosso texto. O título pode ser bem criativo, bem diferente, para trazer curiosidade sobre o que o texto vai tratar. Pode ser um título assim, bem claro, que a pessoa lendo o título, ela já sabe mais ou menos do que o texto vai tratar. Então, você pode tanto usar de criatividade ou de usar de objetividade. Criatividade, um título que traz mais curiosidade, um suspense. O que será que o texto vai tratar? O título tá tão curioso. Ou a objetividade. Ah, no título tá dizendo isso, então vai tratar sobre isso. Como as tartarugas nascem. Pronto, o título tá dizendo que o texto vai tratar de como as tartarugas nascem. Entendeu? Isso é um título bem objetivo. Um título criativo. Nadadeiras. Deixa eu ver aqui.
Eu poderia colocar assim: surgem novas nadadeiras. O que vai tratar o texto? Surgem novas nadadeiras? Como assim? Aí começa falando de tartaruga. O que é? E aí eu vou sendo, pela minha curiosidade do título, sendo conduzido a ler o texto. Então pode ser tanto objetivo quanto curioso. Título. Paragrafação é obrigatório, você tem que marcar onde começa aquele parágrafo. Ponto final, o final do parágrafo. Pode ser que um parágrafo termine com outro tipo de pontuação, mas a maioria deles é com ponto final. E agora, e o parágrafo? Como que eu sei o tamanho do meu parágrafo? Muito simples. Os parágrafos, eles têm que ter uma organização. Em um texto, você está inventando uma história. O seu primeiro parágrafo é a apresentação. É o início daquela história. É onde você vai apresentar a personagem principal, aonde você vai apresentar de que lugar que está falando, de que época está falando, do que estava acontecendo. Veja nesse, de volta do reino das águas claras. Então, tá pegando nós que estamos lendo o texto e levando para dentro da história. É a história da Narizinho, que faz parte de uma coleção do Monteiro Lobato. Então, beleza. Começa a história do nada, assim, de volta. Não, olha, de volta do reino das águas claras. Então Narizinho, então o personagem ou essa história começa dizendo que a Narizinho foi ao reino das águas claras e agora ela tinha voltado. Se eu tenho curiosidade para saber sobre o reino das águas claras, eu vou ter que ler a história O Reino das Águas Claras, entendeu? Então Narizinho, já está apresentando quem é o personagem, Narizinho. O que aconteceu com ela? Começou todas as noites a sonhar com o príncipe escamado, o doutor Caramujo e mais figurões que conhecera por lá. Ficou de jeito que não podia ver o menor inseto sem que se pusesse a imaginar a vida maravilhosa que teria na terrinha dele. E quando não pensava nisso, pensava no pequeno polegar e nos meios de o fazer fugir de novo da história onde o coitadinho vivia preso. Muitas informações aqui. Veja que está iniciando a história a partir de uma outra história. E essas informações estão todas no primeiro parágrafo. Pronto, eu estou situando a pessoa que vai ler o meu texto. Eu estou dizendo, preste atenção nas histórias, nos contos, nos filmes de contos, em um reino distante, em uma época muito longínqua. Então sempre o começo da história é eu dizer assim, que história é essa? Quem participa da história? O que começa a acontecer nessa história? Então, o título inicial eu estou apresentando, ou eu posso também apresentar o personagem principal. Era uma vez, em um tempo distante, um príncipe muito bonito, que estava ali no seu reino, e este príncipe era alto, moreno, de cabelos cacheados, de olhos claros. Ele era muito forte e ele era muito esperto também, ele conseguia cavalgar muito bem qualquer cavalo. Ele adorava brincadeiras de luta e nadava muito bem no rio que havia em seu reino. Entendeu? Eu estou apresentando o personagem. Era uma vez uma bela moça que vivia em um vilarejo muito distante. Nesse vilarejo, essa bela moça era conhecida por todos, pelas suas boas obras, pelo seu bom trabalho, pela sua amizade. Vocês estão entendendo? Eu estou sempre no começo apresentando ou o reino, ou o personagem. E aí, quando eu passo para o segundo parágrafo, eu continuo desenvolvendo a história, só que agora eu vou aumentar um pouquinho mais. Então, olha, este era o assunto predileto das conversas da menina com a boneca. Faziam planos de toda sorte, cada qual mais amalucado. Então, aqui está dizendo que isso era o que elas mais conversavam.
cada qual, ou seja, cada invenção delas mais maluco do que a anterior. Então aqui está introduzindo, olha, voltou do reino, sonhava muito com isso, sempre via um inseto, pensava, nossa, qual é o reino maravilhoso que esse inseto vive? E era esse o assunto que ela mais conversava. Agora ela apresenta a segunda personagem, a boneca. Então esse era um assunto predileto das duas, elas viviam fazendo invenções. Então a história vai aumentando, novos personagens vão surgindo. Agora, qual é a minha dica mais especial deste vídeo? O seu texto, para ser bom, não pode ter menos do que 3 parágrafos, certo? Vamos pensar que toda boa história precisa ter uma introdução, que chamamos de começo, um desenvolvimento, que chamamos de meio, e uma conclusão, que chamamos de fim. Então, todo bom texto tem que ter começo, meio e fim. Pode ser uma tirinha, tem que ter começo, meio e fim. Para sua história ser boa, ela tem que ter começo, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro parágrafo é a introdução, é o começo da história. O segundo parágrafo é o desenvolvimento. Surgiu um problema, então o problema vai ficar ali naquele segundo parágrafo acontecendo. E o terceiro parágrafo seria para a conclusão, para chegar no momento mais especial do problema, que todo mundo fica esperando, e agora o que vai acontecer? Vai ser pego, vai conseguir se salvar, vai conseguir resolver isso? Resolve ali de alguma forma e finaliza a história. Então, começo, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e encerramento. Então, toda história, para ser boa, precisa de introdução, desenvolvimento conclusão. Toda história precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós chamamos isso aqui de começo, meio e fim. Aí, crianças, é o mínimo para o seu bom texto. 3 parágrafos, que você já sabe como se marca um parágrafo, como se encerra um parágrafo. Tia, mas se eu quiser que meu texto tenha 4, 5, 6 parágrafos? Ótimo, sua história precisa ser bem elaborada. Aí eu vou dizer que o primeiro, o segundo parágrafo é a introdução. O desenvolvimento vão acontecer ali em 3, 4, 5, 6 parágrafos. E a conclusão sempre vai ficar para os 2 últimos parágrafos. No máximo, o último parágrafo. Beleza? Então já entendeu essa parte. E para finalizar, qual o tamanho do meu parágrafo? Bom, o ideal é que seu parágrafo tenha com a sua letra escrita entre 3 e 5 linhas. Pode ser que aqui tenha 2 frases, 5 frases, 7 frases, depende do tamanho da frase. Não estou falando de frase, estou falando de linha de caderno, tá? Então, o ideal é que seu parágrafo tenha entre mínimo 3, máximo 5 linhas completas, compreensíveis. Você não termina o parágrafo, por exemplo, de volta ao reino das 1, 2, 3, 4. Eu quero parar aqui no 4, então eu paro aqui no mais, ponho o ponto final e continuo aqui. Figurões que conheceram por lá. Não, ficou esquisito. Para isso não acontecer, então eu vou trabalhar dentro disso. Tá, tia, mas se meu parágrafo tiver tipo 6 linhas, 7, não. Se tiver compreensível, entendível, inteligível, se qualquer pessoa que leia consiga compreender, tudo bem. Não tem problema passar, mas eu estou te dando uma regra mínima para que você não se perca quando for construir um texto, tá? Então, cada parágrafo mantendo uma média de
3 a 5 linhas é um padrão bom. Então você vai pensar o seu raciocínio nisso. Não, mas a minha frase precisa acabar na 6ª linha, tudo bem. Não, a minha frase acabou em 4 linhas, tudo bem. Tá bom? Ah, não, tia, no meio do texto não cabe, a frase ficou com 2 linhas. Tudo bem também, certo? Então eu quero que você compreenda que tudo bem, mas se você mantiver no começo das suas produções um padrão entre 3 e 5 linhas cada parágrafo, você tem um texto visualmente bem organizado. Você põe título, pula uma linha, paragrafação, desenvolvimento do texto, paragrafação, desenvolvimento do parágrafo, paragrafação, desenvolvimento do parágrafo, paragrafação, desenvolvimento do parágrafo. Você organiza com começo, apresentação, mostrando o que vai acontecer, desenvolvimento, como a história acontece, conclusão, de que forma termina a sua história. Então você colocando desta forma, você vai ter um texto bem organizado, com as partes bem apresentadas. E aí você já tem o primeiro passo para o seu texto ser muito bom. O segundo passo é a história, né? Mas isso a gente fala num outro momento, tá bom? Um beijinho e até a próxima!